Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro. Esse que é o nosso quinto encontro, onde nós estamos meditando sobre a temática Tu és pó. Em todos esses nossos encontros, nessa terceira temporada, que você pode acompanhar aqui pelo YouTube, ou se quiser pelo Spotify, né? Tem gente que prefere só escutar, tem gente que prefere escutar e ver, então fiquem à vontade, a gente está subindo nas duas plataformas. E nós estamos nesses encontros meditando, refletindo sobre a nossa pobreza, sobre a nossa miséria, sobre as nossas limitações, mas não de uma maneira onde nós paremos no negativo. Nós estamos refletindo sobre a nossa condição humana a partir da luz da graça de Deus, que nos faz reconhecer as nossas limitações, nos faz reconhecer a nossa pobreza, mas, isso que é muito importante, nos quer para o alto, né? Nos quer grandes, nos quer santos. Se nós ficarmos presos na nossa miséria, no nosso pecado, a gente não levanta mais a cama. A sorte nossa, a graça nossa, é que nós temos a misericórdia de Deus e, portanto, ao reconhecer o pecado, ao reconhecer a nossa miséria, ao reconhecer a nossa limitação, ainda assim nós conseguimos olhar e falar: eu nasci para dar certo, né? Eu sou filho amado de Deus, eu não tenho que me prender a essa pobreza, a essa pequenez, a essa baixeza de espírito, já que Deus me fez para ser magnânimo, né? Para ser grande, para ser alto. E a gente inicia esse quinto encontro, onde realmente nós estamos refletindo sobre a pobreza e amarmos essa pobreza, não amarmos no sentido negativo de que eu sou pobre, eu sou miserável mesmo, então não. É amar essa pobreza, porque é essa pobreza que me leva para próximo de Deus. É essa pobreza que me leva para próximo da verdade. É esta humildade que me leva para próximo da verdade. E a gente inicia justamente com uma frase de Santa Madalena de Pazzi, onde ela diz assim, a humildade não é mais do que o reconhecimento constante do nosso nada. Então, ser humilde é reconhecer diariamente, constantemente, que nós não somos nada. Pega uma gripe, pega uma dor de garganta, tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Pronto, né? Acabou a sua vida, acabou o seu dia, tudo dói, tudo é difícil de acontecer, tudo é difícil de fluir por causa daquela dorzinha de cabeça, por causa daquele machucado que você fez no dedo. Parece que tudo bate ali, parece que o mundo se volta para aquela ferida, para aquela pequena dor, justamente porque nós somos nada. Só que é um reconhecimento de um pequeno nada, como vai dizer Santa Madalena de Pazzi, no sentido de, olha, eu me reconheço pequeno, mas, e ela continua o texto dela, é a esta perfeição de ser nada, de ser humilde, de ser pequeno, de ser limitado, é esta perfeição elevada que as nossas imperfeições podem e devem conduzir-nos. É por essa imperfeição que eu tenho que buscar Deus. É este o caminho que me leva à perfeição, no caminho da imperfeição. Assim, então, a gente vai refletindo justamente sobre a nossa miséria. Uma miséria que nós colocamos à luz da misericórdia de Deus. E somente com essa luz misericordiosa de Deus, eu posso, então, conhecer a minha pequenez, conhecer a minha dificuldade, conhecer a minha limitação e, a partir dela, amá-la, a partir dela, querê-la também. O que é esse querê-la também? Não é dizer, então, que eu tenho que me acostumar com o meu erro, acostumar com o meu pecado, acostumar com a minha dificuldade. Não.
Quando nós afirmamos que nós temos que amá-la e querê-la também, é amá-la e querê-la olhando para ela, como nós tivemos em encontros passados, aceitá-la, mas lutar contra ela. E não se assustar, se perder, parar a sua vida, a sua caminhada rumo à santidade por causa daquela limitação. É amá-la, né? É olhá-la com os olhos misericordiosos e lutar para saná-la, combatê-la, mas entendendo que isto é a nossa humanidade, que isso é a nossa formação enquanto pessoa. Conhecer essa pobreza e compreendê-la, então, é uma das maiores misericórdias que Deus pode nos dar. Porque é justamente a forma que nós encontramos, e Deus encontrou consequentemente, de fazer, então, algo perdido motivo de salvação. É como se só Deus sabe fazer, só Deus sabe servir de uma tristeza, uma alegria, de um desespero, uma esperança. E, consequentemente, só Ele consegue fazer de pessoas culpadas, como somos, pessoas que podem querer a salvação. Então, entrar nessa dinâmica, né, buscar essa pedagogia, é justamente ter uma vida saudável. Lutar para ter uma vida plena nessa humanidade. E ela justamente acontece porque se olharmos a nossa vida, nós iremos perceber que elas são constantes quedas, que elas são diários tropeços. E se eu reconheço essa humanidade minha, eu reconheço esses meus tropeços, de maneira que tem então essa misericórdia de Deus, eu vou ter a coragem para levantar. E não é uma coragem para levantar soberbamente. Não é um levantar-se no sentido de arrogância, um levantar-se no sentido de prepotência. Mas é um levantar-se no sentido do humilhar-se. Putz, eu não sou perfeito mesmo. Né? Eu tenho a minha imperfeição mesmo. Olha, tá aí, ó, o meu pecado, o meu erro, a minha mazela, a minha pequenez, a minha falta de consideração, a minha falta de perdão, a minha falta de amor. Tá aí, Mateus, ó, tá aí. Tá aí a prova de que você não é a última bolacha do pacote, né? Que você não é a perfeição em pessoa, que você tem muito que melhorar. E assumindo isso, eu dizer, não farei mais isso. Não farei mais isso. É aí que a gente percebe a diferença entre o covarde e o corajoso. O corajoso vai assumir essa dificuldade, lutar contra ela justamente no não farei mais isso, porque é ali que ele vai demonstrar a sua força, é ali que ele vai mostrar a sua coragem. Por isso, meus caros, que as nossas faltas, os nossos erros, não nos prejudicam em nada quando nós pedimos a reparação dela e tomamos a consciência de que devemos então lutar contra elas. Isso só ocorre pela humildade. Aquilo que se perdeu por fraqueza, a humildade consegue elevar-se na força. O amor dessa pobreza, né, amar essa pobreza humana, é realmente reconhecer um amor muito maior, que é o amor da verdade. Verdade é essa que mostra que nós somos miseráveis, mostra que muitas vezes nos colocamos no lugar de Deus e mostra que se a gente apertar muito, na maioria das vezes,
nós vamos ter nada além do pecado. Devemos sentir-nos felizes, reconhecendo-o e vendo-o reconhecido também por nossos irmãos, quando isso possa ocorrer sem escândalo. Porque não é só um processo meu, você concorda? Eu não tenho que ver a minha mazela, a minha dificuldade, a minha limitação, mas também com esse olhar misericordioso que eu tenho para comigo, tá? Esse olhar misericordioso que eu espero que Deus tenha para mim e que eu tenho para com Deus, né? Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei, Senhor, eu não sou perfeito, Senhor, eu sou limitado. Todas essas frases devem servir da mesma forma para o seu pai, para o seu esposo, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. Não basta eu querer misericórdia de Deus e eu querer que Deus me olhe com misericórdia, porque eu sou limitado, pecador e blá blá blá. Eu preciso também reconhecer que o outro também é limitado, que o outro também é miserável, que o outro também não é perfeito. E olhar para ele com esse olhar de misericórdia. Eu tenho que também olhar com esse olhar de misericórdia para o outro, porque senão eu vou ser egoísta. Eu quero que Deus me olhe com os olhos de misericórdia, mas eu mesmo posso não olhar. Não é isso, meu bem. O olhar que eu quero que Deus olhe para mim é o olhar que eu tenho que ter com o meu próximo. Que eu tenho que buscar, né? Que eu tenho que correr atrás. Só assim a gente consegue realmente estar mais próximo de Deus. E um Deus que se fez amor, um Deus que entregou seu Filho, um Deus, através de Cristo, que sofreu todas as injúrias, todas as mazelas, todas as misérias, todos os escárnios, por você, por mim, por nós, e que olhando para toda essa história de Cristo, a gente tem até vergonha de nos aproximar, né? De sentar na mesma mesa do banquete que ele concedeu para a gente. Porque tudo que ele sofreu, toda a miséria, a maldade, a discórdia que ele sofreu, não se assemelha em nada daquilo que nós sofremos. Porque ele é justo, porque ele é pleno, porque ele era perfeito. Ele não tinha nenhum erro. Ele é a imagem, um modelo de humanidade que nós temos que assumir, porque Deus era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E essa certeza a gente tem que ter. A certeza de que Cristo vibra diariamente quando um dos seus filhos assume o seu erro, assume o seu pecado, assume aqui a sua fraqueza, a sua limitação, respira e segue. E quer a luta. E quer entrar em batalha. É a história do filho pródigo, que vai para o mundo, gasta tudo, e quando volta tem um pai de braços abertos para beijá-lo, para colocar-lhe o melhor anel, para servir-lhe a melhor comida, para colocar-lhe a melhor roupa. Só conseguimos esses tesouros se nós reconhecermos a nossa humildade. O filho pródigo reconheceu que ele não era nada longe do pai. O filho pródigo reconheceu que sozinho ele não fazia nada de bom. O filho pródigo reconheceu que afastado do seu Criador, ele era tratado como um escravo. E aí ele reconhece, ou seja, ele tem a humildade, ele abaixa-se. Ele é misericordioso para com ele. E ele volta. E volta com humildade. Ele não volta querendo sentar na melhor cadeira, ele não volta querendo receber as melhores roupas, a melhor comida. O filho pródigo volta para trabalhar para o seu pai. Quem leu a escritura lá no Evangelho de Lucas, acho que capítulo 15, do filho pródigo, essa passagem, essa parábola, você percebe o quê? Voltarei para a casa de meu pai, porque lá os servos
são mais bem servidos do que aqui, do que os porcos que eu estou alimentando, que eu estou vivendo como. E aí ele retorna para ser um servo. Olha a humildade dele, ele não volta para ser filho, peraí, sou grande. Não, ele volta pequeno. E o pai, reconhecendo essa humildade, reconhecendo essa pequenez, o abraça, o acolhe, o ama, o perdoa, coloca-lhe o melhor anel, coloca a melhor roupa, lhe calça as sandálias e faz uma festa. Mata o novilho gordo fazendo uma festa, porque o filho dele voltou. E essa mesma ilustração, esse mesmo significado, esse mesmo símbolo existe quando nós reconhecemos que somos pecadores e queremos a misericórdia de Deus. Quando nós reconhecemos que a gente é limitado e queremos a misericórdia de Deus. Quando a gente vai atrás da confissão, quando a gente vai atrás do perdão, quando nós nos aproximamos de Cristo com humildade, é esse Cristo que nos abraça, é esse Cristo que se alegra para conosco. E da mesma maneira que eu chego até esse Deus, se eu chego até essa misericórdia, eu também devo ter por princípio a mesma misericórdia para com os outros. Olha que lindo o que a gente lê. Senhor, mais confiança devo ter em vossa grande misericórdia para alcançar o perdão do que em minha presumida virtude para justificar o que a minha consciência mal conhece. Confiança na misericórdia. Mais a virtude. Confiança na misericórdia. E a misericórdia que na boca do sacerdote vai dizer assim: os teus pecados te são perdoados. Vá em paz. Vá em paz. E esse ir em paz, esses pecados que são perdoados, então, nós temos que assumir que, primeiro, eu nunca mais vou me angustiar por eles. Porque Deus me perdoou. Passou. Não existe mais. Foi limpo. Foi lavado. Estou novo. É o sacerdote que me confessou e eu que fiz a confissão não vou mais dizer esses pecados. Porque eles passaram. Não estão mais em mim. E esse propósito de eles não estão mais em mim, essa verdade que eles foram perdoados, tem que me levar também a uma luta para que eu possa lutar diariamente contra a possibilidade de errar de novo, de cair no mesmo erro, de pecar. É assim que a gente vive. Aproximando-se diariamente o quanto possível for de Jesus. E quanto mais nós queremos estar próximos de Jesus, menos Ele vai nos repudiar. Pelo contrário, mais próximo Ele vai querer. É só no bondoso Mestre, é só olhando lá para Cristo, que Madalena pensa não em si mesma. E é nisso que está o segredo da paz, da alma e da santidade. Ou seja, é um olhar de que, olha, eu sou pecador, mas faço tudo diante de Ti. O que nos afasta de Deus não é o sentimento da nossa miséria. O que nos afasta de Deus é o nosso egoísmo, a nossa falta de humildade. E o que nos afasta dos outros, o que nos afasta do perdão dos outros, também é essa falta de humildade. É esse egoísmo, essa prepotência que nós temos dentro de nós de acharmos que somos alguma coisa. Que Deus possa nos conceder a graça de, na humildade, na humilhação, encontrar a majestade. E nessa humildade, encontrar a verdade, que é o modelo do próprio Cristo. Um abraço, Deus abençoe a todos, já nos segue, curta, comente, tem muita coisa boa vindo por aí, ative as notificações e nos acompanhe aqui no canal.
Obrigado, Deus abençoe.